Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, agora 2h38. A Palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei. Eu lhe farei perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Bom, essa passagem é conhecida por muitas pessoas. Nós sempre lemos e meditamos nos versículos 2. Sei que podes fazer todas as coisas, ninguém pode frustrar teus planos. Depois nós lemos também o versículo 4, meditamos no versículo 4, onde Jó disse que depois da experiência que ele teve, ele conhecia o Senhor agora porque ele via Deus. Antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele tinha uma experiência real com Deus. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Jó, para quem não conhece a história do Jó, ele foi um homem que viveu muitos anos atrás. Ele é praticamente ali contemporâneo, quase da mesma época, talvez um pouco antes, um pouco depois, assim, quase contemporâneo do patriarca Abraão. Ele viveu em um tempo onde ele demonstrou ele ser único e exclusivo na sua integridade a Deus. Diz a palavra que naquele tempo, uma vez o diabo se aproximou da presença de Deus e Deus diz para Satanás: De onde você vem? E aí Satanás diz: Eu venho da terra, de passear e perambular por ela. E Deus diz: Você observou meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal? Você sabia que na terra não existe ninguém como ele? Então Jó, ele era único. A característica do Jó era só dele, não existia ninguém na terra. O próprio Deus diz, Deus que conhece o coração, Deus que conhece todas as pessoas, o próprio Deus diz: não existe ninguém na terra como ele. E aí acontece aquele diálogo entre Deus e Satanás sobre a vida de Jó, a tal ponto que Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó. Jó tinha tudo. Ele era abençoado, tinha uma família abençoada, ele tinha uma vida abençoada, mas quando o Satanás recebe autorização para tocar na vida de Jó, porque Jó era protegido por Deus, eu quero que você entenda isso. Qualquer luta, adversidade, problemas na nossa vida só vão acontecer se realmente for a permissão de Deus, e tudo tem um propósito. Deus não faz nada acontecer na nossa vida porque ele acha que a gente é bonequinho, tá? Deus testou Jó porque Jó era perfeito. Jó fazia, até então Jó fazia as coisas mesmo, ele era santo, ele era perfeito, e talvez ele pensasse mesmo que era pela força dele. Ele era muito santo, ele se esforçava para ser santo, e quando ele chegou nessa situação, ele entendeu que ele não era nada. Quando eu leio Jó 42, eu leio esses primeiros versículos, eu vejo um Jó quebrantado. Olha só para vocês verem o que ele disse no último versículo: Eu retiro tudo que eu disse, eu me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Como que um homem fiel, temente a Deus, que se desviava do mal, ainda tinha coisas para se arrepender? E tinha que se arrepender sentado no pó e na cinza, que era um sinal de humilhação. Então Deus conhecia o coração do Jó. Então a permissão de Deus para poder, a aprovação de Jó foi claro. Deus conhecia o coração do Jó, sabia que ele não iria mudar. Deus sabia que o coração do Jó estava em Deus, mas o crescimento, a aproximação que Jó teve
na presença de Deus, com as suas provações, foi muito maior do que ele já tinha tido em toda a vida dele. Lá no início do capítulo, lá no início do livro, no capítulo 1, nós vamos ver um relato da vida de Jó, que ele fazia sacrifícios pelos filhos, ele adorava a Deus, a casa dele era uma casa abençoada, toda a família dele era abençoada, ele temia a Deus, ele andava com Deus, e andar com Deus é temer a Deus mesmo, é temer a sua palavra, é não praticar o mal. Jó não praticava o mal, ele não pensava o mal, ele não fazia o mal, ele era uma boa pessoa e ele fazia orações, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha amizade com Deus, então ele estava sempre andando com Deus. Por isso que Deus disse, não existe ninguém na terra como ele. E quando ele passa por toda aquela situação, e para você que não conhece a história, em um dia só, ele perdeu todos os seus bens materiais, todo o seu rebanho, os seus servos, e também perdeu seus 10 filhos de uma vez só, no mesmo dia. E mesmo diante de todas essas perdas que uma pessoa como eu e você, se perdêssemos, ficaríamos desesperados. Muitos diriam, Deus, por que você fez isso comigo? Deus, eu te odeio, eu não vou orar mais, não vou na igreja mais, não vou ser crente mais. Se nós passássemos pelo menos 1% e perdêssemos pelo menos 1% do que Jó perdeu, com certeza muitos de nós teríamos uma atitude de blasfemar contra Deus, de se afastar de Deus, porque hoje as pessoas, muita gente tem perdido menos do que isso, e elas abandonam a fé, elas abandonam a igreja, abandonam a palavra de Deus, abandonam tudo porque aconteceu alguma coisa alguma coisa ela perdeu, e ela agora culpa Deus porque Deus não deu o que ela queria. Mas já perdeu 10 filhos, 10 filhos em um mesmo dia, perdeu todos os seus bens, o cara ficou pobre, na miséria, e ainda depois de todo aquele sofrimento, vários dias de sofrimento, porque a gente lê a Bíblia e acha que aconteceu tudo num dia só. Não, o sofrimento do Jó durou um período de quase um ano, de praticamente um ano de sofrimento. Então a gente pensa assim, ele sofreu foi só um dia, na semana, ele sofreu uma semana só, na outra semana Deus mudou. Não, ele ficou mais de um ano nesse sofrimento. E um dia a esposa dele chega para ele, depois de muitos dias, ela também estava arrasada. Pensa para uma mãe enterrar 10 filhos, ela chega para ele, você ainda continua fiel? Você ainda continua íntegro? Você ainda continua adorando a Deus? Amaldiçoa esse Deus, morre! E ele disse, mulher, a gente aceitou o bem de Deus com prazer e não vai aceitar o mal. Mas você acha que ele disse isso assim, rindo? Não, ele disse isso com dor. Mulher, nós aceitamos o bem de Deus com prazer, eu estou sentindo dores. Tá doendo a minha alma, tá doendo o meu corpo. Nesse momento, ele estava com o corpo cheio de feridas. Ele estava todo machucado, doendo, todo ferido, cheio de bolhas no corpo dele inteiro. Ele estava todo machucado. Mas ele diz, a gente aceitou o bem de Deus com prazer. Nós aceitamos o bem de Deus com alegria. E o mal também nós não vamos aceitar. Então, sabe por que Jó aguentou isso? Porque ele tinha uma comunhão, gente. Ele já tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha a vida dele firmada na rocha, que era Deus. E aí ele suportou essas situações. Mas quando eu olho para todo esse sofrimento de Jó, uma coisa que me chama a atenção na história dele é um versículo, lá no capítulo 3, versículo 25, que o Jó diz o seguinte, 3:25, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Aí no versículo ele diz isso, deixa eu ler aqui o 24, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então o que me chama a atenção nesse versículo 25 é que ele já tinha medo de perder os seus filhos. Ele já tinha medo da catástrofe. Ele tinha medo e ele ficava no coração dele com aquele medo de algo ruim acontecer. Diz a palavra de Deus que ele levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos filhos, porque ele tinha medo que os filhos pecassem contra Deus no seu coração e Deus ficasse irado com eles. Apesar dele ter um relacionamento com Deus, ele ainda achava que Deus era um Deus castigador. Então ele ficava naquele medo, eu tenho que andar certinho, eu tenho que colocar toda a minha família aqui no crivo, porque senão se Deus ficar bravo comigo, Deus vai me castigar, Deus vai me amaldiçoar, Deus não vai gostar de mim. Sabe? E aí ele carregava, gente, a Bíblia fala, ele carregava dentro dele, ele disse, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu receava, o que eu tinha pavor,
veio sobre mim. Então, tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, quando eu olho para esse versículo, eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós tememos. Do que você tem medo? O que você receia? Você tem medo de perder seu casamento? Você tem medo de perder seu filho? Você tem medo de ficar pobre? Você tem medo de não realizar seus sonhos? Qual que é o seu receio? O que você tem medo? Porque se você fica focando no medo, se você foca naquilo que não vai dar certo, se você gasta sua fé, porque fé, a gente tem fé até para coisa ruim, viu, gente? A gente precisa usar a nossa fé para as coisas de Deus. Nós temos que concentrar a nossa fé para aquilo que Deus tem para a gente lá na frente. A mesma fé, a mesma energia que você gasta acreditando nas coisas negativas, tendo medo das coisas ruins, você poderia usar essa energia e gastar nas coisas boas. Porque diz a palavra de Deus que como a gente pensa na nossa alma, que como a gente pensa dentro de nós, as expectativas que nós temos dentro do nosso coração, da mesma forma que a gente pensa, assim acontece. A prova maior é Jó. Aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. É claro que existem N fatores, eu vou ficar aqui explicando a vida de Jó, todos os detalhes. Eu poderia, mas eu ia gastar horas para poder explicar para você a história dele. Então eu vou focar nisso aqui. Cuidado com o que você sente. Cuidado com o que você pensa. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, vou falar de sentir. A gente precisa sentir, a gente sempre sente as coisas. Você fala que ama alguém porque você sente. Você fala que você odeia alguém porque você sente raiva. Você fala que você não quer estar junto porque você sente. Então, os nossos sentimentos, nós somos movidos por sentimentos, nós temos sentimentos, nós somos um turbilhão de sentimentos. E esses sentimentos, eles vêm dos nossos pensamentos. Então, o que você pensa se transforma em sentimentos. E o que você sente se transforma em atitudes, em ações. Se você pensa coisas, fica matutando pensamentos sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre o seu irmão. Estão fazendo fofoca de mim. Você já viu que quando você fica pensando muita coisa ruim na sua cabeça, você já gera aquele sentimento ruim dentro de você? E que quando a pessoa vem falar com você, aí você já ataca ela, aí você já é agressivo, aí você já é grosseiro, sem educação, porque você estava matutando tanto pensamento na sua cabeça, que esses pensamentos viraram sentimentos. E aí você agora começa a tratar a pessoa diferente, ou as pessoas à sua volta, ou você chega lá e já começa a explodir com todo mundo, porque você estava matutando um tanto de coisa que nem é real. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente sente. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem medo. O Jó tinha medo de tudo que aconteceu com ele. Ele tinha medo de perder os filhos. Ele garantia todos os dias fazer sacrifício porque ele tinha medo. Então eu vejo um homem perfeccionista no Jó. Eu olho pra ele e vejo assim, um cara que tinha medo, então ele se antecipava. Ele nem esperava os filhos dele pecar. Ele nem esperava. Mas ele era bom, ele andava com Deus, ele era amigo de Deus, mas tinha essas falhas. Ele ficava preocupado com o mal. O que eu temia veio sobre mim. O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Confirmando que quando nós concentramos a nossa fé, quando concentramos os nossos pensamentos nas coisas negativas, nós estamos atraindo essas coisas negativas para a nossa vida, meu povo. E a gente tem que abrir os nossos olhos. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e aprender com os erros desses homens. Aprender com os erros dos personagens bíblicos. A Bíblia nos ensina todas as coisas. Nós precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos ter a nossa mente, os nossos pensamentos transformados pela palavra. Porque quando você permite, você troca os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus, aí sim, você vai ter sentimentos de Deus dentro de você e você vai ter atitudes de Deus na sua vida. Você vai começar a falar como Jesus, você vai começar a agir como Jesus, você vai começar a viver como Jesus, você vai começar a olhar como Jesus. Eu sempre faço essa oração. Ô Jesus, me dá os teus olhos. Jesus, me ajude a olhar como o Senhor. Me ajude a amar as pessoas como o Senhor. Hoje eu amo as pessoas, eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas. Eu gosto de abraçar. Eu gosto de dar atenção, eu gosto de ouvir, eu gosto de aconselhar, eu gosto de ensinar. Minha maior paixão da vida é falar da palavra de Deus, é ensinar as pessoas. Eu tenho prazer quando alguém fala comigo, Poliana, me ensina a Bíblia. Eu amo isso, eu amo ensinar a palavra do Senhor, mas esse amor só foi gerado no meu coração por causa de Jesus. Foi Ele quem gerou, porque eu não gostava não, gente. Eu não gostava, não era muito chegada em gente, não.
Mas o Senhor, ele começa a gerar, a gente começa a andar com ele e começa a conversar como ele. Nós andamos com Jesus e começamos a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Nós começamos a ter os mesmos pensamentos e olhar para as pessoas como Jesus olhava. Quando Pedro estava lá observando Jesus de longe, quando Jesus foi preso, quando Jesus estava apanhando, quando Jesus estava lá na casa do sumo sacerdote, sendo no tribunal lá sendo julgado, eles olharam para Pedro e disseram: você é um deles, a tua fala te condena. Porque já tinha 3 anos que Pedro estava andando com Jesus e, obviamente, a fala, o comportamento, a ação de Pedro era igual de Jesus, porque ele andava com Jesus. E quando você anda com a pessoa, você fala com uma pessoa, você pega as manias da pessoa. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você anda com Deus, mais você se parece com Ele. Aí, no final da história de Jó, eu vou contar para vocês. Diz a Bíblia que Deus mudou o estado dele. Deus mudou o estado de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Mas não foi porque ele orava pelos amigos que Deus mudou a história dele, não. Deus mudou a história dele quando ele reconheceu. Quando ele reconheceu a vida dele, quando ele reconheceu que ele não era nada, que apesar dele fazer tudo que ele fazia, apesar de toda a retidão dele, existia dentro dele ainda coisas que precisavam ser transformadas. Existia dentro dele ainda pensamentos, existia atitudes, sentimentos que precisavam ser transformados. Quando ele diz: eu sei, Deus, ele diz para o Senhor: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e ninguém pode impedir os teus planos. Por mais que eu tente, por mais que eu pague o preço, por mais que eu faça isso ou aquilo, eu sei que vai acontecer do seu jeito e não do meu. Porque até então ele queria que Deus fizesse talvez do jeito dele, ele ia lá e fazia os sacrifícios, ele cercava a sua casa, mas ele entendeu que os planos de Deus não podem ser impedidos, por mais que a gente jejua, por mais que a gente ore, por mais que a gente pague o preço, por mais que a gente espernie e fale: Deus, eu quero isso, pronto, acabou, me dá. Vai acontecer a vontade de Deus e os planos dele não podem ser impedidos. E Jó entendeu isso, sabe por quê? Porque o Jó, ele questionava a sabedoria de Deus. Porque depois da luta, depois da dor dele, ele ainda questionou. Ah, mas ele pecou contra Deus? Não, ele não pecou contra Deus, ele adorou a Deus no meio da adversidade. Mas ele questionou. Você acha que ele não questionaria 1 ano de sofrimento? Vai ficar lá? Não, ele questionou. E diz ele que ele falou de coisas que ele não entendia. Às vezes nós falamos muita coisa sobre Deus, falamos muitas coisas sobre o agir de Deus nas nossas vidas, sobre o que vivemos, falamos de coisas que a gente não entende. E a gente erra por falar de coisas que a gente não entende. De falar de coisas que a gente não conhece. E aí Jó começa a ter um encontro com o Deus real, ele começa a ver, a olhar para ele mesmo, e ele começa a entender que ele era um ser humano apenas, que ele era uma pessoa totalmente dependente, totalmente carente de Deus, e aí diz a palavra de Deus que ele entende. Agora eu te conheço, Deus, eu te conheço porque eu te vejo. Agora eu te conheço não é porque eu ouvi falar, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou compreendendo tudo. Eu estou compreendendo que o Senhor é Deus e pronto, acabou. O Senhor é Senhor na minha vida. A minha vida está nas tuas mãos. Eu preciso confiar no Senhor, não na minha própria sabedoria. Eu preciso ter fé no Senhor, no que o Senhor, nas promessas do Senhor para mim, e não ter medo das coisas da vida. Eu preciso concentrar a minha fé no Senhor e não em mim mesmo. Ele começou a entender isso e aí ele diz: então eu retiro tudo que eu disse. Tudo que eu disse, tudo que eu já falei, eu retiro agora. E tantas coisas a gente precisa retirar. Existem tantas palavras que a gente já falou que a gente precisa retirar. Existem tantas coisas que a gente precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa. Eu retiro essas palavras que eu disse. Eu falei na hora da raiva, eu falei na hora da angústia, eu falei na hora da tristeza, eu falei que eu não ia crer mais, eu falei que eu não ia mais pra igreja, eu falei que eu não queria mais ser crente, eu falei que eu não queria mais pregar, eu falei que eu não queria mais fazer a obra, eu falei que eu não queria mais te servir. Eu retiro tudo que eu disse, porque eu falei coisas que eu não sabia. Eu falei de coisas que eu não entendia. Oh, Deus, me perdoa, eu me arrependo no pó e nas cinzas. E o que mudou a história de Jó foi o arrependimento. Não foi a oração dele. Deus mudou a vida dele enquanto ele orava, mas o que fez Deus realmente mudar o quadro dele foi o arrependimento. E quanto tempo, gente, que Jó gastou para poder entrar nesse processo de arrependimento, nesse processo de reconhecimento de si mesmo, dos seus sentimentos, das suas atitudes. Ele era servo de Deus. Eu quero que vocês entendam, ele era servo de Deus, homem que não tinha nenhum na terra igual a ele, talvez nem exista até hoje. Mas ele precisava ter um encontro consigo mesmo, uma coisa profunda.
e se arrepender de si mesmo, do que ele sentia dentro dele, no pó e nas cinzas. E foi quando ele se arrependeu que Deus preparou a virada de história de Jó. E Deus, ele vai mudar a nossa história a partir do momento que a gente entender. Para que levar muito tempo? A gente não precisa gastar mais um ano. Às vezes permitir que a luta permaneça por mais tempo. Nós precisamos reconhecer. Reconhecer. Leia na sua casa essa palavra, medita nela, deixa o Espírito Santo levar você no profundo mesmo. Peça o Espírito Santo para te levar aqui no profundo dessa palavra e aplicar ela na sua vida e mostrar para você o que você precisa tomar de decisão, o que você precisa fazer para viver essa diferença. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom. Como é bom a gente olhar para a vida do Jó e poder encontrar tantas lições, encontrar Senhor, tantos ensinamentos e ver, Deus, o Senhor derramando seu amor nos nossos corações. Nos ajude a compreender, a chegar nesse estado onde a gente possa retirar tudo que a gente já falou e que a gente não deveria ter falado. Quantas coisas nós dizemos diante do Senhor, quantas vezes questionamos o teu amor, questionamos o teu poder, questionamos a tua fidelidade, quantas vezes, Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, nos ajude a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a reconhecer a tua mão em todos os momentos da nossa vida. É o que eu te peço. Oro por cada pessoa também que mandou seu pedido de oração pelo Zap da Mais. O Senhor conhece cada vida. Muda as nossas histórias. Seja Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que haja uma virada de cativeiro, que haja uma virada de história agora. Que no nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor, no limite, mas que nesse momento estão reconhecendo, estão retirando tudo que falaram, estão se arrependendo no pó e na cinza, que o Senhor vire a história deles, que o Senhor mude a história deles, que o Senhor transforme a história deles agora, Pai. Em nome de Jesus, libera sobre nós essa unção, libera sobre nós essa palavra de autoridade, essa palavra que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém. Jó, como pode ainda adorar